juntos irão como irmãos transformar esta terra de glória em um mundo melhor, onde aquele que chora não caminhe tão só, onde a alma sofrida não perdem tudo na vida, motivos para crescer. Depois das tormentas virão tempos novos de esperança, de paz entre os povos, e o mundo terá como sempre se quis, no prazer de ajudar a razão de ser feliz, de nós depende de nós, que isso se torne real, cultivando o bem e transformando o mal, repartindo o pão, partilhando a paz, estendendo a mão àquele que sofre mais, e assim virão os novos tempos de Boa noite, queridos amigos, queridas amigas, estimados irmãos, estimadas irmãs. É uma alegria poder estar aqui novamente, mesmo que virtualmente, à distância, fisicamente falando, mas unindo os nossos corações, os nossos pensamentos, nesse desejo firme, seguro, de estudarmos as lições do Cristo, as leis de Deus, trazendo aos nossos corações conforto, bom ânimo, né? Revitalizando assim as nossas forças, nesses dias em que todos temos tanta necessidade do Cristo, das suas lições amorosas, do amor de Deus. A nossa gratidão pela oportunidade, mais uma vez, aqui estarmos, e hoje com este tema palpitante, né? Que é a geração nova. Antes de tudo, nós vamos fazer uma leitura de uma página, e nós aqui selecionamos do livro Pão Nosso, de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição de número 99, intitulada Com Ardente Amor. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar
ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Fraternidade, simplesmente aconselhada a outrem, constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Então, do livro Pão Nosso, Emmanuel Chico Xavier, lição de número 99, com ardente amor, a primeira carta de Pedro, mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Vamos fazer a nossa prece. Deus, bondoso Pai, Jesus, mestre, amigo e Senhor, queridos amigos espirituais que nesse instante nos acompanham, no momento de trabalho, de estudo, de confraternização, em que unimos os nossos corações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, elevando-nos até a Ti, Senhor, para agradecer por tudo que temos recebido e também para rogar pelos nossos irmãos em humanidade, particularmente pelos que mais sofrem. Que a Tua paz seja em nossos corações, hoje, agora e sempre. E assim seja, graças a Deus. Então, a todos que estão nos assistindo neste momento, pelas redes sociais, pelas variadas plataformas, né? Nós queremos agradecer a atenção, a caridade do convívio, este momento em que aqui estamos juntos, reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. A Gênese, Allan Kardec, né? Então, o livro A Gênese, Allan Kardec, que é o 5º livro da codificação kardeciana. A doutrina espírita se baseia no tríplice aspecto de ciência, filosofia, religião. E temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, completando assim o Pentateuco kardeciano, onde nós encontramos os postulados básicos, os princípios doutrinários do Espiritismo. E a Gênese, no último capítulo, então, que é o capítulo 28, né? Onde são chegados os tempos, sinais dos tempos e a geração nova. E aqui nós encontramos este texto belíssimo, né? Para quem puder depois recorrer à Gênese, estudando parágrafo a parágrafo, dos itens 27 ao 35, que são os últimos itens
os últimos parágrafos deste subtítulo, A Geração Nova, deste capítulo, Os Tempos São Chegados, né? Sinais dos Tempos, Geração Nova. Então, nós estamos aqui, a Geração Nova, e Kardec começa. Para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Então, na Terra estão os espíritos encarnados, que somos nós, estamos reencarnados atualmente, outros que já estiveram e que hoje se encontram na pátria espiritual e que possivelmente, né, retornarão à Terra, como muitos têm retornado através dos renascimentos, e muitos têm partido retornando ao plano espiritual. Então, somos nós espíritos imortais e, através da reencarnação, nós voltamos, retornamos à Terra, uma nova experiência evolutiva, e assim se constrói a história da humanidade, desde o tempo primitivo até os dias de hoje. Então, nós passamos pelo período primitivo, a história antiga, o período medieval, a modernidade, e estamos na atualidade, trabalhando conceitos, trabalhando ideias, teses, reformulando conceitos, né? Buscando, através das ciências sociais, dos estudos humanos, o desenvolvimento da humanidade, tanto quanto o desenvolvimento da ciência. A ciência física, a ciência material, que aparelha o homem, a estrutura humana, para a solução dos nossos problemas, para novas descobertas, e também a ciência do espírito, que é a realidade do espírito imortal que somos nós, tendo então como a grande importância da nossa própria realidade este conhecimento da realidade do espírito. Mas, naturalmente, estando encarnados, nós precisamos também das soluções materiais, né? daquilo que representam as respostas buscadas pelas criaturas humanas para solucionar os nossos problemas. E Kardec, então, aqui diz que para que a Terra realmente seja feliz, ou para que na Terra os homens sejam felizes, é preciso, então, que encarnados e desencarnados, ou seja, aqueles que estão aqui reencarnados e os que estão desencarnados, mas na crosta espiritual planetária, nas moradas espirituais planetárias próximas à Terra, ou moradas espirituais, né, próximas à Terra, e que irão reencarnar aqui, e que sejam criaturas boas. Nós estamos nesse processo de nos constituirmos em criaturas boas, os filhos e filhas de Deus compromissados com as coisas do Pai, com as causas de nosso Pai. E Jesus, que é nosso guia, modelo para a humanidade, nos trouxe o Evangelho redentor, no seu verbo lúcido, generoso, nos apresentando nas bem-aventuranças e nos seus ensinos as leis de Deus, que, segundo os Espíritos, estão escritas na nossa consciência. Assim responderam os Espíritos a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência, mas nós precisamos desse despertamento consciencial. Então, a palavra do Cristo, o seu chamamento, com as suas lições, convidando-nos a uma vida nova, nos trouxe para a humanidade estas lições, as quais nós estamos tentando aprender para que efetivamente nos constituamos em criaturas boas, exemplificando, exercitando, conseguindo aplicar no nosso dia a dia o Evangelho do Cristo. Então, esta geração nova, ou a vinda de novos espíritos para a Terra, tanto aqueles que estão aqui, que é o nosso caso, né, que hoje estamos habitando a Terra, embora temporariamente, mas todos nós estamos buscando este objetivo, ou temos este objetivo, de sermos bons. E com isto, construindo a felicidade da humanidade, né? E Kardec, então, diz aqui: havendo chegado o tempo,
grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem. A nossa realidade atual ainda é na convivência daqueles que se candidatam a ser bons, daqueles que estão tentando se construir, então, auto-renovando-se, buscando realmente tocar nos pontos nevrálgicos que temos dentro das nossas almas, as nossas dificuldades, né? Porque não somos seres completos. Somos seres imperfeitos, porque inacabados, incompletos. E há alguns pontos nevrálgicos que alguns autores chamam de nós da alma, né? Que nós precisamos, nós estamos tentando desembaraçar, né? Nós estamos tentando desfazer esse nó para que realmente consigamos tecer as nossas vidas num clima de paz, de serenidade, de temperança, de boa vontade, de bom ânimo. Então é certo que hoje na Terra já há aqueles que enfrentam a vida desta forma. Mas há aqueles, como diz aqui Kardec, que vivem praticando o mal pelo mal, né? Não aceitando Deus, as leis divinas, a proposta do Cristo, ou mesmo que conhecendo os ensinos do Cristo, mas não conseguindo aplicá-los nas suas vidas, não encontrando, né, por assim dizer, vantagens. Né? O que eu ganho com isso? Fazendo bem. O que eu ganho com isso? Ajudando o outro. Então, esta geração nova, ela é a construção e será a construção de um novo tempo, deste tempo aqui considerado como os tempos que são chegados, ou o tempo de agora, que é o tempo da transição, que é um processo de construção, onde virão habitar a terra espíritos já renovados, sairão daqui aqueles que ainda desobedientes, inquietos e contrários à proposta do Cristo e às leis divinas, e que promovem a infelicidade terrena, causando mortes, cometendo crimes delituosos. Então, nós estamos neste período transicional na convivência entre aqueles que são bons ou candidatos a bons, naqueles que ainda praticam mal e alguns já tendo realmente até o remorso ou se sentindo pesarosos diante do mal que fizeram e se arrependendo, ou daqueles que não têm arrependimento nenhum e que continuam na criminalidade, na violência, no cometimento do mal, agredindo, ofendendo, roubando, furtando, matando, estuprando. Então, realmente é um processo difícil, é um cenário ainda complicado, né? Porque é um período transicional. Então, diz aqui Kardec, eu não vou ler todo o texto, porque não dará tempo, é claro, vamos apenas pincelar alguns pontos da página, né, deste capítulo e do subtítulo, mas para que os irmãos tenham depois como tarefa a continuidade, uma boa leitura, parágrafo a parágrafo, né? Então diz aqui, esses, né, que não acompanharem a evolução do planeta, não sendo dignos do planeta transformado, serão que como excluídos. Quer dizer, Deus não exclui ninguém, né? Deus dá sempre uma nova chance, mas a Terra estará sendo habitada por aqueles que agora, renovados, arrependidos, querem praticar o bem. Dos que já praticam e dos que querem praticar o bem porque se arrependeram e estão buscando uma vida nova. Então, este período de transição planetária ou mundo de regeneração não quer dizer que da noite para o dia todos serão perfeitos. Não seremos. Mas quer dizer que a Terra está chegando neste tempo de regeneração, e este é um mundo de regeneração onde as pessoas já fazem o bem, praticam a caridade, algumas estão tentando, mas estão envolvidas por essa disposição de servir, de amar. Querem acertar o passo, né? Estão buscando um caminho, estão realizando tentativas, e Deus observa isso. Mas aqueles que não querem, e que serão, então, uma pedra no sapato, né? Aqueles que realmente estão contrários a todo este processo, para que eles não possam atrapalhar
ou prejudicar toda esta dinâmica daqueles que agora estão voltados ao bem, dos que já estavam, porque já praticavam o bem, ou dos que agora estão se voltando ao bem, eles estão, ou serão, como que excluídos, na verdade, dirigidos para planetas ou raças ainda atrasadas, né? Mas levando os conhecimentos que têm. Então, todo o processo tecnológico, todo o desenvolvimento da ciência, todas as facilidades que temos no mundo de hoje, e alguns de nós aqui, pela idade que temos, cronológica, né? Conseguimos passar aí por um tempo, né, do telefone, que ligávamos para telefonista, depois do telefone com disco, né? Depois já de um processo de telefonia mais avançados, hoje a telefonia celular, e estamos cada vez mais evoluindo nesse processo da comunicação, dos exames, né? Íamos ao médico antigamente, tínhamos basicamente um exame laboratorial de sangue, exame de urina, e hoje, com exames que se aprofundam com a capacidade diagnóstica, inclusive ainda na posição intrauterina dos bebês, né? Na avaliação das possíveis doenças ou deformidades. Então, nós avançamos em muitas soluções, em muitas questões do conhecimento. Isso nos trouxe para a humanidade facilidades. É claro que enfrentamos ainda muitas situações de circunstâncias que não foram resolvidas, porque é um processo. Mas lá estão os pesquisadores, os laboratórios, né, fazendo novas descobertas, os estudos humanos, principalmente quanto à saúde física, mas quando sabemos também que a saúde não é simplesmente física, mas é um conjunto de habilidades ou de comportamentos de que envolve mentes, pensamentos, sentimentos, a nossa própria estrutura psicológica, moral e espiritual, a condição de espiritualidade, né? Mas esses espíritos serão levados para estes planos ou planetas, levando o seu conhecimento, mas como forma de tarefa ou de dever, porque estão ainda numa incapacidade moral, né? E terão que passar por estas provas, por estes testes, como alguém que ficou na deficiência de uma matéria, né? Quando falamos de um estudo, ficou com deficiência naquela matéria. Então, ele terá que passar por um processo para um reestudo, para um reexame. E serão substituídos por espíritos melhores, que reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Todos temos observado que em diversas formas, nos diversos meios, né, e em muitos setores, nós temos percebido pessoas, autoridades, homens, né, professores, engenheiros, assistentes sociais, psicólogos, dentro das suas profissões ou dentro das suas atividades, cumprindo suas missões e cumprindo com dignidade, com posições firmes, muito sólidas, com posicionamentos humanistas e até corajosos, né? Na defesa de ideais humanos. Então, nós temos percebido, sim, que há uma mudança, há um processo de renovação dos costumes, os chamados mores, né? A parte moral, os costumes. E há realmente entre as crianças, jovens, daqueles que, pela sua forma de ser e pelas suas escolhas, têm demonstrado que são espíritos novos que chegam à Terra, né? Então, diz aqui ainda Kardec, a Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Então, muito se acreditou que a Terra realmente se transformaria quando passasse praticamente, né, por um período de uma grande perturbação através de um cataclismo. E aí desapareceria esta geração anterior e surgiria a geração nova. É claro que nós assistimos aquilo que nós ainda consideramos tragédias, cataclismos, maremotos, tufões, né?
tudo aquilo que, na compreensão nossa hoje, né, de uma mudança até geológica do planeta, com a contribuição ou a influência do homem, ou pelo processo natural, chamados desastres naturais, mas também muito com a influência humana, né, da chamada destruição abusiva, porque há uma destruição necessária, está lá na lei de destruição, em O Livro dos Espíritos, e há uma destruição abusiva. Então, para se transformar, para mudar, sanear os ambientes, há a chamada lei de destruição, onde se tem a chamada destruição necessária. Mas a destruição abusiva é quando o homem, a criatura humana, abusa do seu poder de escolha, do gerenciamento, né, dos próprios setores onde está, frente à natureza, causando, então, ou transtornando, ou prejudicando o nosso próprio ecossistema, né? A toda a natureza. Então, diz aqui Allan Kardec, tudo se processará exteriormente com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Então, nós compreendemos pela doutrina espírita que aqueles que hoje, fazendo o bem, praticando a caridade, buscando o amor, buscando a paz, ainda com imperfeições, ainda no estado de incompletude, mas buscando, tentando, desejosos do acerto, e aqueles que hoje demonstram o seu arrependimento e se voltam, inclusive, às religiões, seja qual seja a religião, buscando disciplinar-se, buscando cuidar do espírito, né? Cuidar da sua mente, do seu pensamento, da sua fala, da capacidade de escuta, do seu agir e reagir no mundo, da conduta frente ao outro. Então, tudo isso é visto pela espiritualidade, sob a égide de Jesus e a direção de Deus, como um processo positivo de mudança das criaturas. Mas há irmãos nossos ainda revoltados, né? Causadores dos conflitos, causadores de guerras e gerando distúrbios na própria sociedade, na própria humanidade. E como a Terra passa por esse processo de mudança, então diz aqui Allan Kardec, na compreensão dos ensinos dos espíritos, de que esses espíritos, ou esses nossos irmãos, não se encarnarão mais na Terra, porque ainda tem o espírito atrasado e inclinado ao mal. São irmãos nossos, são filhos e filhas de Deus, mas ainda estão atrasados e inclinados ao mal, né? E a Terra, que vem passando por esse processo de mudança, passará a receber, então, espíritos mais adiantados e propensos ao bem. Então, ele diz aqui, espíritos mais adiantados. Não quer dizer espíritos perfeitos. Espíritos mais adiantados, que nos trarão novos conhecimentos, né? Que nos darão recursos para que nós também avancemos. E essa é a nossa parte hoje, né? Que estamos aqui. Estamos conhecendo não só a doutrina espírita, mas buscando os conhecimentos gerais para que nós também contribuamos na implantação do reino de Deus na Terra. Então, nós também temos uma parte, né, de contribuição ou de colaboração nisso. Então, diz aqui no item 28, né, que até agora eu estava no 27, está aqui no item 28, Kardec dizendo assim, a época atual é de transição. Já dissemos isso. Confundem-se os elementos das duas gerações, dos que aqui estão e dos que estão chegando, ou dos que vão chegar, né? Daqueles que estarão saindo, mas não retornarão mais à Terra. Daqueles que estão saindo, mas voltarão à Terra. Então, muitos daqueles que já desencarnaram retornarão à Terra. Estão passando por novas lições, buscando novos conhecimentos na chamada erraticidade, né? Na espiritualidade. O que é a erraticidade? Quando nós somos espíritos errantes, é porque estamos entre uma encarnação e outra. Então, na espiritualidade, aqueles que se preparam para uma nova encarnação passam por palestras, seminários, aprendem, né? Estão reformulando as suas ideias, estão preparando uma nova encarnação.
Nós que aqui estamos vivendo a nossa atual reencarnação, as futuras, né? Para uma futura reencarnação. Nós estamos semeando a nossa próxima reencarnação, como hoje estamos colhendo obrigatoriamente frutos das sementes que lançamos no passado. Então, esta época atual é de transição, porque é este cenário daqueles que estão reencarnados hoje, como é o nosso caso, dos nossos familiares, entes queridos, conhecidos que estavam reencarnados conosco, mas já voltaram ao plano espiritual e voltarão depois à Terra. De nós que aqui estamos e queremos voltar a uma Terra transformada, regenerada, e estamos tentando nos cuidar para que a gente possa voltar, mas dessa situação de irmãos nossos que, infelizmente, voltados ao mal, recalcitrantes no erro, desobedientes da lei divina, não poderão retornar, porque terão que passar por uma nova preparação e enfrentando outros testes, outras provas, né, para que não atrapalhe a Terra neste período de transição, de remodelação, de transformação. Então, diz aqui Allan Kardec, né? Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma geração e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Ele dá um exemplo. Tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem. A gente não vê isso hoje? Tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem. Muitos de nós temos opiniões muito firmes e seguras no Evangelho do Cristo, na vivência da fraternidade. Mas quando estamos tratando de alguma situação, quando estamos conversando sobre alguma questão até da sociedade, sociológica, sobre alguma circunstância, muitos são os pontos em que as pessoas se colocam, né? Por isso que nós sempre estamos também buscando entender e compreender a questão da legislação, das leis, e aí temos as leis civis, as leis penais. Estamos no momento em que os diversos países, né, dependendo dos seus costumes, das suas ideias, dos seus caracteres, ou das características daqueles habitantes daquele país ou daquela região, dos variados continentes, são favoráveis a isto ou aquilo, favoráveis ao aborto, contra o aborto, né? E outras situações. E ali estão governantes, autoridades, pessoas que foram eleitas pelo povo para discutir essas ideias. Então, é natural que até mesmo em nosso meio, às vezes dentro de casa, ou com os nossos vizinhos, ou com os nossos amigos, com os companheiros de profissão, nós entremos nesta oposição de ideias, porque temos posições diferentes. A doutrina espírita serve-nos como um roteiro, à luz da proposta do Cristo, que é a luz do amor, né? A compreensão de que somente o amor salva, o amor cobre uma multidão de pecados. Mas baseados nas nossas vivências anteriores, em que nós nos construímos, muitas coisas nós aceitamos ou não. Somos desta ou daquela forma. E aí somos diferentes. Pensamos, às vezes, diferente em algumas situações. Difícil, né? Todo mundo pensar igualzinho. Nós pensamos, às vezes, diferentes. Mas há, dentro das leis de Deus, situações ou circunstâncias que envolvem o direcionamento da nossa mente, do nosso coração, para aquilo que realmente é o caminho real da lei de Deus, que é a lei de amor, da justiça divina, né? Então, Allan Kardec diz aqui, tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem, pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas. E aí torna-se fácil distinguir uma e outra. Então, às vezes, no meio de uma conversa, né, um posicionamento a respeito da criminalidade, a respeito da justiça, e não estamos falando agora da justiça divina, da justiça humana. Quais são os nossos posicionamentos? Como nós realmente nos posicionamos? Quais são as nossas ideias, né? E no que nós nos baseamos?
onde os nossos conceitos estão realmente abalizados. Se nós estamos buscando a lei de Deus, buscamos o Evangelho do Cristo, naturalmente nós vamos abalizando os nossos conceitos, os nossos pensamentos, as nossas considerações, mediante aquilo que nós acreditamos, a nossa crença. Então, esta é a geração nova que se fortalece no seu posicionamento, mas traz um posicionamento firme, resoluto, baseado na sua crença, na sua fé. E uma crença que não é cega, ou na fé que não é cega, mas uma fé raciocinada, né? Que nos faz entender a justiça divina, que é uma lei não só de justiça, mas de bondade, de misericórdia e de amor. Então, diz Allan Kardec, cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, esta nova geração, ou esta geração nova, se distingue por inteligência e razão geralmente precoces. Então, cabe a esta geração nova fundar a era do progresso moral. E esta nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces. Então, todos nós, que ainda estamos encarnados, passamos por um processo de educação no lar, de educação na família, de educação na escola, né, como transmissão do conhecimento, mas também como formação, porque muitos de nós tivemos professores não só preocupados com a transmissão do conhecimento, mas também com a nossa formação integral, né? Considerando-se a escola um segundo lugar, um segundo lar ou uma segunda família. E a família, a primeira escola. Então, todos nós passamos por esse processo. Vejamos, então, a importância do lar, né? Tanto quanto a importância da escola, dos nossos mestres, pais, educadores, e dos nossos educadores, que algumas vezes são até como pais, dada a sua missão, né? Porque realmente desenvolvem um processo não só de transmissão do conhecimento, mas do acompanhamento daquele que naquele momento é seu aluno. Como é gostoso, né? Encontrar com antigos professores, e como é gostoso encontrar com antigos alunos, os quais participaram conosco daquele momento da sala de aula, da troca de ideias, da nossa boa formação. Então, é tudo isso que nós esperamos para uma terra. Famílias voltadas realmente para o aprendizado, não só da educação dos caracteres, mas da formação de pessoas novas e que, renovadas no bem e no amor, renovarão a sociedade. E das escolas, que desenvolvendo seus papéis na educação, na transmissão do conhecimento, mas na formação de seres novos para uma sociedade nova, para uma nova sociedade. Então, a gente vê a beleza da justiça divina, da criação divina, do pensamento divino, nos criando seres imortais, nos dando o livre-arbítrio, a capacidade de escolher, embutindo em nós as suas leis, porque elas estão escritas na nossa consciência, e a cada encarnação, a cada reencarnação, o despertamento da nossa consciência, quando nós vamos nos remodelando, nos refazendo, nos reconstruindo, ressignificando a nossa própria existência, buscando novos valores ou fortalecendo os valores que já temos, princípios éticos, morais, os verdadeiros e bons paradigmas, mas nos preparando para a mudança necessária, para aquilo que ainda nos falta completar, né? Então, diz aqui Allan Kardec, o que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. Então, enquanto uma é distinguida pela inteligência, pela razão, e geralmente precoces, e por um sentimento inato no bem, esses, chamados espíritos aqui atrasados, se distinguem pela sua revolta contra Deus, por se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos, e uma propensão instintiva para as paixões degradantes.
para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo o que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. E aí diz Allan Kardec, desses vícios é que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se. Desses vícios, citados há pouco, egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, apego a tudo que é material, sensualidade, cupidez, avareza, desses vícios é que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se. Eu não quero mudar. Eu gosto de ser do jeito que eu sou. Sou egoísta e sou mesmo. Sou avarento e sou mesmo. Então, daqueles que não querem mudar, daqueles que estão propensos instintivamente a todas as paixões degradantes, é disto que neste capítulo, né, os tempos são chegados, quando se fala sobre a geração nova, é desses espíritos que se obstinam no mal, é que terão, então, que ser afastados para não atrapalharem esse processo de mudança da Terra, né? Então, diz a Kardec, eu já havia dito há pouco, mas ele aqui no item 29 diz assim, não se deve entender que por meio dessa emigração de espíritos, né? Ou seja, essa saída desses espíritos que são contrários ao bem e obstinados no mal, que eles sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores, todos os espíritos retardatários. O que ele está querendo dizer? É que há espíritos retardatários. Talvez nós estejamos entre eles, né? Estamos retardando um pouco o nosso processo. A gente conhece o bem, sabe da necessidade da prática da caridade, sabemos já o que devemos fazer, mas ainda estamos retardando um pouco o nosso processo. Então, ele diz que não serão todos esses espíritos que serão levados para estes mundos inferiores. Muitos de nós, mesmo atrasando ainda ou retardando o nosso progresso, mas nós estamos tentando, estamos caindo e levantando, estamos tomando decisões, de repente voltamos, né? A gente repensa, tenta melhorar, a cada dia uma nova tentativa, ou a cada dia muitas tentativas, e a gente sabe que não dá conta numa encarnação só, né? Nós temos uma reencarnação aí do berço ao túmulo para desenvolver essas tentativas. Por isso, a cada dia, nós temos novas chances, novas oportunidades, novas vivências na relação de convivência. E tudo depende do nosso despertamento, pensamento e vontade, o desejo, o propósito, a decisão, né? Então, diz aqui Allan Kardec, sobre os ensinos dos espíritos, que muitos de nós, embora retardatários, voltaremos à Terra. Esses espíritos que serão afastados são os obstinados ao mal, praticando o mal pelo mal, não se arrependendo, não se deixando envolver pela mensagem de Deus, pelas lições do Cristo, né? Então, diz aqui um pouco mais à frente, né, para a gente dar conta do capítulo todo aqui, ou pelo menos desse subtítulo, né? Sejam os que componham, item 30, sejam os que compõem a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram. Olha só a oportunidade que Deus nos dá. Então, esta nova geração pode estar composta por espíritos melhores, que estão voltando à Terra, ou espíritos antigos que se melhoraram, ou que estão tentando se melhorar. O resultado é o mesmo. Então, sejam espíritos já melhores, estão voltando à Terra, ou que já estão na Terra, porque aqui chegaram, ou espíritos que se melhoraram enquanto estão encarnados, ou desses que se melhoraram lá no plano espiritual e que estão voltando, não importa. O resultado é o mesmo. É o tempo da mudança, é o tempo da transformação, é o tempo de melhorar, é o tempo de ser melhor ou de tentar ser melhor. É isso que a gente precisa compreender. Cada atitude nossa, a cada pensamento, a cada decisão, ela precisa ser melhorada. E ela precisa estar baseada naquilo que a gente crê.
naquilo que agora a gente acredita, para não ser uma fé cega, sendo uma fé raciocinada, e esta fé que realmente implanta em nós esta mudança, essa transformação, esta renovação, né? E aí, um pouquinho à frente, ele diz: o estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça ou do mundo inteiro, em relação com aquela das duas categorias que preponderar. Então, o estado, a condição dos costumes da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça ou do mundo inteiro, mas em relação com aquela das duas categorias que preponderar. Que categoria nós queremos preponderar na Terra, uma vez que estamos tentando melhorá-la? A categoria dos que já são melhores e dos que estão tentando melhorar. Dos que todos os dias se levantam e, com a prece matinal, buscam naquele novo dia a disposição, a boa vontade, o entusiasmo, a alegria, o otimismo nessa decisão firme de querer ser melhor. Cuidando, então, dos pensamentos, cuidando do uso dos sentidos, cuidando dos sentimentos, das emoções, das palavras, das atitudes, do comportamento. No item 31, ele diz assim: uma comparação vulgar ainda melhor dará a compreender, né? Kardec, quando codificou a doutrina espírita, se preocupou muito com o aspecto também didático, né? Ele era pedagogo, então o aspecto didático, pedagógico do ensino. Então ele faz aqui uma comparação, e, segundo ele, uma comparação vulgar, né? Figuremos um regimento composto, na sua maioria, de homens turbulentos e indisciplinados. Então, uma reunião, ele chama de regimento, uma turma, né? Composta aqui da maioria de homens e mulheres, espíritos, turbulentos, indisciplinados, os quais ocasionarão nele constantes desordens, né? E que a lei penal terá dificuldade em reprimir. Então, um regimento só de homens, ou na sua maioria, homens turbulentos, indisciplinados, ou incivilizados. Esses homens são os mais fortes, porque mais numerosos do que os outros. Eles se amparam, animam e estimulam pelo exemplo. Os poucos bons nenhuma influência exercem. Seus conselhos são desprezados. Sofrem com a companhia dos outros, que os achincalham e maltratam. Não é essa uma imagem da sociedade atual? Então, o livro A Gênese, né? Foi um livro editado, a sua primeira edição é de 1868. 1868, na França. E aqui Allan Kardec fala desse regimento, que na sua maioria, pelo menos, de homens turbulentos, indisciplinados, ocasionando constantes desordens. Mas eles fortes, numerosos, achincalhando os outros poucos que são bons e que nenhuma influência exercem. E não é essa imagem da sociedade atual. Nós pensamos que já tem muita gente boa, já tem muita gente honesta, já tem muita gente fazendo o bem, já tem muita gente querendo fazer o bem, já tem muita gente ligada aos projetos, aos programas sociais de benemerência, de caridade, filantrópicos, muitos movimentos, né, de ajuda ao próximo. Mas diz ele aqui, continuando, suponhamos que esses homens são retirados um a um, 10 a 10, 100 a 100 do regimento. Então, aquele regimento que, na maioria, tinha os turbulentos, os indisciplinados, os incivilizados, de repente, eles começam a ser retirados. 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100 deste regimento e substituídos gradativamente por iguais números de bons soldados, mesmo por alguns dos que, já tendo sido expulsos, se corrigiram. Eles tinham sido expulsos do regimento, mas se corrigiram. Como a gente costuma dizer, né? Voltaram atrás, repensaram, mudaram o rumo da prosa, buscaram uma nova direção para os passos. Ao fim de um tempo, ou ao cabo de algum tempo, existirá o mesmo regimento, mas
transformado. A boa ordem terá sucedido a desordem. Então, a saída de 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100, ao longo de um tempo, o regimento, recebendo novos e bons soldados, estará transformado. E a antiga desordem será sucedida pela boa ordem. Olha a clareza do raciocínio. Olhamos lá para o primitivismo, homem e mulheres das cavernas. História antiga. Período medieval, homens e mulheres medievais. A modernidade, renovação de conceitos, e nós ainda estamos neste tempo de posicionamentos, reposicionamentos, da busca de uma nova ordem social e que esperamos seja igualitária, fraterna, humanizada, e vai sendo feita a substituição daqueles que antes desordeiros, indisciplinados, incivilizados, por aqueles que agora que estão se reparando, que estão fazendo a reparação do dano, que estão se transformando, que estão se remodelando, que estão se transformando em pessoas boas, e aí o regimento vai sendo transformado. Então pensemos aí na Terra como este regimento, né? Então, no item 32, ele diz assim: as grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas. Porque quando ele diz a saída de 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100, quando diz 100 a 100 é porque tem partidas coletivas. E nessas tragédias coletivas, né, muitos irmãos nossos perdem a vida física, né? Perdem o envoltório carnal, mas estão vivos, né? Então ele diz aqui, tem igualmente, essas partidas coletivas, tem igualmente o objetivo ou fim de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências e o de dar maior ascendente às ideias novas. Então, em alguns momentos, em algumas situações, nós percebemos que essas partidas coletivas não são somente para ativar ou acelerar a saída de espíritos, dizendo então que são espíritos atrasados. Não é isso. Ele está querendo dizer que para transformar mais rapidamente o espírito da massa. Então, algumas dessas situações, dessas tragédias humanas, coletivas, são para nos chamar a atenção, e muitos de nós, através da compaixão, da piedade, do sentimento de caridade, do sentimento de amor ao próximo, nos modifiquemos. Então, muitas destas ocasiões ou dessas circunstâncias são para nos fazer ver, chamar a atenção, abalar as estruturas. Ninguém desencarna antes do tempo, a não ser que faça essa escolha, buscando o autocídio ou suicídio. Mas todos nós temos um tempo de vida na Terra, tudo regido por Deus, né? Deus não dorme em serviço, nunca dorme. Então, a vida, o que nos acontece na vida, não erra de endereço, não erra de tempo, de lugar. Há sempre um tempo, ou melhor, há sempre um propósito no tempo de Deus. E nós seguimos neste ritmo da justiça divina, da caridade do Pai, da sua misericórdia. Mas muitas destas situações de partidas coletivas não têm, como diz Kardec, o fim simplesmente de ativar as saídas, para levar bastante espíritos desencarnados. É para chamar a atenção de todos nós e formar um novo espírito, que ele chama aqui de novo espírito da massa, nos livrando das más influências e nos levando para este tempo de compaixão, de acolhimento, de respeito ao outro, de percepção das dores do próximo. Item 33, estamos chegando quase ao final. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Vou repetir. A regeneração da humanidade, portanto,
não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Assim, nem sempre os que voltam, os que estão reencarnando, os que estão chegando, são outros espíritos. São, com frequência, os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. A beleza do projeto divino. A reencarnação como chance do recomeço, da retomada, da reconstrução. A desencarnação nos levando de volta à vida espiritual, vida verdadeira, para o momento de repensar, para o retempero, para um novo aprendizado, né? E aí, em nos melhorando, voltamos pensando e sentindo de outra maneira. Então, diz aqui o que Allan Kardec, né? O que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam as populações, dos flagelos destruidores, apenas destroem corpos, não atinge o espírito, mas ativa o movimento desse vai e vem do mundo corporal, do mundo espiritual, né? E que nós notamos e que surgiu, aconteceu isso em todas as épocas da história. As grandes crises sociais se seguiu uma era de progresso. Então, depois desses grandes choques que dizimaram populações, os chamados flagelos destruidores, que acontecem até hoje, né? Vejamos agora os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, o quanto se mobilizou e ainda se mobiliza as pessoas dos diversos estados do nosso país e até de outros países. O quanto nos mobiliza também internamente ou na tentativa de contribuirmos também quando acontece isso em outros países. Situações que nós acompanhamos pelo noticiário televisivo, pela internet, e que às vezes nos choca, nos amedronta, também nos deixa dúvida, inquietação, causa em alguns revolta, em outros desencanto, mas em meio a todo esse processo, nós estamos buscando nos alinhar com o amor divino, que nos ensina a perceber e a identificar a natureza deste processo transicional, em que muitos já estão melhores e outros estão tentando melhorar, em que muitos são bons, outros ainda são maus, mas Deus tudo vê, né? E tudo está sendo acompanhado pelo olhar de Deus. Então diz aqui no item 34, que é o penúltimo, opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. Como ele diz logo abaixo aqui, como folhas que caem no outono e as quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. Gente, é uma poesia. Olha só, vou repetir aqui. São as folhas que caem no outono e as quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem, batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento. Porém, para renascerem mais vivazes, sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. É a beleza do amor divino. Como dissemos, do projeto divino, do amor de Deus por nós. Nós jamais morreremos, somos imortais. E estamos vivendo do primitivismo da humanidade aos dias de hoje, o amor de Deus por nós, nos concedendo novas chances
e vamos nos aparelhando, vamos nos remodelando, vamos nos reconstruindo, vamos ressignificando a vida, vamos buscando aumentar o amor, diminuir a dor. E aí, no item 35, ele diz assim, ao final deste livro, deste subtítulo do capítulo: para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades, carentes de compensação, sem resultados aproveitáveis, pois que, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam os seres para sempre. Então, para o materialista, para quem não acredita em Deus, para quem não acredita em vida espiritual, esses flagelos destruidores acabam com tudo. Para aquele, porém, que sabe que a morte unicamente destrói o envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhe causam o mínimo pavor. Ele lhes compreende o objetivo e não ignora que os homens não perdem mais por morrerem juntos do que por morrerem isolados, dado que de uma ou doutra a isso hão de todos sempre chegar. Então, a morte, ela é uma realidade, a morte no sentido da retirada do espírito junto do envoltório físico. A cessação da vida no corpo físico. A vida é imortal. Como dizia Emmanuel, sairemos da morte quantas vezes forem necessárias. Jamais sairemos da vida. Então, seja na morte coletiva, das tragédias coletivas, ou da morte isolada, individual, de uma forma ou de outra, a isso todos haveremos de chegar. Reencarnamos na Terra um dia e desencarnaremos num outro dia, numa outra vez, numa outra oportunidade. Os incrédulos, aí é o último item, o último parágrafo. Os incrédulos rirão destas coisas e as qualificarão de quiméricas. Mas digam o que disserem, não fugirão à lei comum. Cairão a seu turno como os outros. E então, que lhes acontecerá? Eles dizem, nada. Viverão, no entanto, a despeito de si próprios e se verão um dia forçados a abrir os olhos. Então, nós estamos cada vez mais abrindo os nossos olhos. Estamos percebendo que estão chegando na Terra novos espíritos que já abriram seus olhos, que em reencarnações anteriores se transformaram. Estão chegando na Terra espíritos já bem melhores, vindo com tarefas, com a missão de nos ajudar nesse processo transicional. Espíritos que vão atuar em diversas áreas da educação, da medicina, da psicologia, da sociologia, da administração pública, no campo da política. Porque a Terra vai se transformar nesses variados setores. Isto, naturalmente, não se faz da noite para o dia e também depende da mudança individual e coletiva dos grupos, dos agrupamentos, dos regimentos, das nossas opiniões, das nossas considerações, das nossas teses, dos nossos valores, da nossa moral. A mudança dos costumes depende desses nossos valores morais, que se firmam nesses propósitos que temos de seguir o Evangelho do Cristo. Agradecidos a Ele pelo Evangelho que nos trouxe a boa nova e agradecidos a Deus, que por muito nos amar, nos deu, nos dá e sempre nos dará novas chances, até o momento em que nos veja como criaturas felizes, quando nos transformamos em filhos e filhas, seguidores do seu Evangelho, das suas leis, os chamados bons, e estes herdarão a terra. Vamos assim agradecer a Deus nesta prece que parte comovida dos nossos corações. Agradecidos ao Pai por aquilo que hoje nos brinda a intimidade da consciência, quando mais despertos reconhecemos a realidade do Espírito, a imortalidade, a continuidade das nossas vidas em novas existências
através da reencarnação. E estamos vendo aos poucos esta terra que vai se renovando, quando cada uma das criaturas vai se plenificando em si mesmas, buscando novos ideais e fortalecendo-se no amor a Deus. Somos gratos a Ti, Senhor, somos gratos a Jesus, a estes espíritos amigos, verdadeiros anjos tutelares que cuidam de nós e que acompanham a nossa evolução individual e coletiva e a evolução do nosso planeta. Rogamos forças, coragem para passarmos por este momento transicional, por este processo de transformação. E tenhamos sim a esperança e a certeza de que tudo dará certo, porque Jesus nos disse: nenhuma ovelha, uma só de meu Pai, se perderá, todas retornarão ao bom redil, ao bom pastor. Que a tua paz, Senhor, seja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muita paz.